Pois é, Débora, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de economia, porque hoje o boletim Focus elevou as projeções de inflação e da taxa Selic para 2025. De acordo com os economistas ouvidos pelo Banco Central, os juros brasileiros devem terminar o ano que vem em 10,50% ao ano. E justamente nesta semana, na verdade, tem uma previsão de alta maior do que essa, mas eu já confirmo o número. E enquanto isso, essa semana é uma semana que os economistas chamam de super quarta, porque os olhos da economia estão voltados tanto para o Banco Central brasileiro quanto para o Fed, o Banco Central americano. Nesta super quarta, as autoridades monetárias dos dois países vão tomar decisões sobre o rumo das taxas de juros e talvez tomem rumos diferentes. Por isso que a gente recebe agora o economista e relações institucionais da Polo Capital, Arnaldo Lima, entre eu e Débora Bergamasco já aqui na tela. Arnaldo, boa tarde, bem-vindo aqui ao 360. Queria te ouvir sobre justamente essas expectativas. Parece muito certo que o Fed vai reduzir os juros nos Estados Unidos, a questão é quanto. E, pelo jeito, aqui no Brasil também está caminhando para se ter uma alta de juros ou é possível, diante do cenário e dos indicadores econômicos, ter um pouco mais de cautela e não achar que seja necessário subir os juros aqui no Brasil nesta quarta-feira? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde para todos os que estão nos assistindo. Bem, primeiramente, a gente olhar sempre do lado positivo, né? Se a gente está falando que, no final das contas, o Banco Central brasileiro pode, de algum momento, com uma expectativa de mercado de aumentar a taxa de juros, é fruto do maior crescimento econômico em relação ao que era previsto há um ano antes, né? Então, a gente está quase dobrando. Nós, economistas, costumamos aí errar bastante nas nossas projeções, né? Mas a gente está dobrando o valor do crescimento real da economia em relação a um ano antes, quando a gente olha o boletim Focus, né? Que está se aproximando cada vez mais de 3%. O próprio Ministério da Fazenda reviu essa projeção para 3,2%. E, naturalmente, é uma posição divergente do Banco Central americano, que tende a divulgar a taxa às 3 da tarde, um pouquinho antes, temos uma quarta animada à tarde, né? E aí isso pode abrir um diferencial da taxa de juros em relação à economia americana e o Brasil, o que pode, de alguma maneira, incentivar operações que a gente chama de carry trade, ou seja, pode aproveitar esse diferencial da taxa de juros para investir em países emergentes, onde a rentabilidade é maior, se a gente considerar, logicamente, a volatilidade cambial a mesma, né?